Se você jogou a palavra livro no Google nos últimos meses, provavelmente se deparou com várias notícias dizendo que ele vai ficar mais caro. Mas você sabe por que isso pode acontecer? Oi, leitores e leitoras! Eu sou Pamela Schrainer e o vídeo de hoje é sobre reforma tributária. O que em primeiro momento parece não ter muita relação com livros, mas um item que está dentro dessa proposta do governo federal pode alterar profundamente o mercado editorial brasileiro e afetar inclusive nós leitores. Spoiler! O livro pode ficar mais caro. Mas então, o que está acontecendo? Em julho desse ano, o Ministério da Economia mandou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária, que basicamente é um pacote com várias mudanças na maneira de cobrar impostos no Brasil. Nas palavras do próprio governo, o objetivo é simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro, sob o lema: quando todos pagam menos. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Resumidamente, uma das principais mudanças é a junção de duas contribuições já conhecidas, o PIS/PASEP e a COFINS. Elas dariam lugar a um novo tributo, a CBS, ou Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. O valor fixo desse tributo, ou seja, a alíquota, será de 12% para empresas no geral, incluindo editoras e livrarias. E quando um produto é tributado, sabe o que acontece? Um aumento no preço. E sabe para quem? Para nós consumidores. Outra mudança importante é que muitos setores que eram isentos de pagar o PIS/PASEP e a COFINS teriam agora que pagar a CBS, resultando então no fim da isenção tributária. Acontece que atualmente no Brasil os livros são imunes ao pagamento de impostos e contribuições, o que deixa o preço mais em conta. Em nenhuma hipótese, governo federal, estados e municípios podem cobrar esses dois tipos de tributo de empresas que trabalham com a produção e a comercialização de livros. Essa regra é antiga e foi uma conquista de um escritor que talvez você até conheça. Jorge Amado, um dos maiores nomes da literatura brasileira, foi quem propôs o fim do pagamento de impostos sobre livros no Brasil. Quando era deputado constituinte, em 1946, ano em que foi promulgada a 5ª Constituição Brasileira, o escritor apresentou uma emenda à Constituição prevendo a isenção de impostos sobre o papel usado para imprimir livros, revistas e jornais. Tá aí, no artigo 31, inciso 5º, a linha C. Essa regra foi mantida nas duas constituições seguintes, a de 67, promulgada durante a ditadura militar, e a de 88, elaborada durante o processo de redemocratização do Brasil e conhecida como Constituição Cidadã. Lembrando que a Constituição diz apenas que os livros são imunes do pagamento de impostos e não de contribuições. Essas são duas coisas bem diferentes. O valor arrecadado com impostos pode ser usado como o governo quiser, em qualquer setor. Já a contribuição tem uma finalidade bem específica, para financiar o sistema previdenciário, por exemplo. E por que é importante essa diferença? Porque ao longo dos anos, o governo foi criando contribuições no sistema tributário. Em 1970, o governo instituiu o PIS e em 91 a COFINS. A Constituição não protege o mercado editorial quando se fala de contribuições, apenas de impostos. Por isso, foi necessário ir além e implantar uma lei para garantir a isenção também das contribuições. A Lei 10.865 de 2004 determina que não se pode cobrar o PIS/PASEP e a COFINS sobre o produto livro. E agora que você já sabe como funciona a tributação sobre livros aqui no Brasil, é importante a gente lembrar que a isenção do pagamento de impostos e de contribuições ajudou muito o mercado editorial, principalmente quando se fala no preço dos livros. Depois que a lei do PIS/COFINS foi aprovada, os títulos ficaram bem mais baratos, segundo o Sindicato Nacional de Editores de Livros. Houve um compromisso da indústria em diminuir o preço do livro. E o livro, efetivamente, entre 2006 e 2011, ele caiu 33%. Isso gerou um enorme crescimento nas vendas. Nós saímos de 190 milhões de livros vendidos para 280 milhões de livros em 2011. Certamente, desoneração fiscal foi um grande papel de popularização do livro no Brasil. Exato! A isenção ajudou a popularizar a leitura e a queda nos preços ainda garantiu um maior acesso da população à educação e à cultura, dois valores intrinsecamente ligados ao livro, que podem ser ameaçados se a proposta for aprovada. É o que acreditam especialistas em direito tributário e entidades ligadas ao mercado editorial. A contribuição sobre os livros seria, assim, constitucional, uma leitura bem simples.
Mas, se nós fizermos a leitura sistemática da Constituição Federal, nós veremos que ela tem alguns valores bem expressos e bem fortes. A própria imunidade sobre os livros já fala muito sobre esses valores que nós defendemos na nossa Constituição. Então, no meu entendimento, não é constitucional qualquer cobrança de tributo sobre determinados tipos de livros. A gente sabe que o livro ele é um produto tão essencial, tão importante, né? Ele tem uma função social enorme. Ainda mais para uma sociedade tão desigual como a nossa, ele transmite conhecimento, ele favorece o acesso à cultura, ele nos dá liberdade de escolha e de expressão. Mas parece que o ministro da Economia não pensa assim. Sabe por quê? Ele acha que a maioria dos leitores brasileiros é da classe A, classe de elite, e que poderiam pagar mais caro pelos livros. Mas nada disso. A maioria dos leitores é da classe C e D, e por isso um aumento no preço seria muito ruim para quem gosta de ler ou precisa de livros como fonte de estudos ou trabalho. A proposta de Paulo Guedes é acabar com a isenção, mas em contrapartida dá livros de graça para quem não pode pagar. Ele falou sobre isso numa reunião da comissão que analisa a reforma tributária. Olha só. E quanto aos livros, o deputado seguramente não quer ser isentado quando ele compra um livro, né? Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto como todo mundo. Ele está preocupado, naturalmente, com as classes mais baixas. Vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. E não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Então, uma coisa é você focalizar a ajuda, a outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar a gente que pode pagar. Nessa fala do Paulo Guedes moram ainda outras questões. Se o governo vai comprar e doar livros, quem vai decidir que livros são esses? E de qual editora eles serão comprados? Pois são questões que o governo ainda não explicou. Para especialistas, a solução de Guedes vai resultar num desestímulo à produção e comercialização de uns e incentivo direto a de outros. Outra questão é em relação ao conteúdo desses livros. Eles vão apenas refletir as ideias do governo ou servir como um instrumento de liberdade de expressão e acesso ao conhecimento? Bom, ficam aí os questionamentos então para o ministro Paulo Guedes. E por fim, tem mais uma coisa que o Ministério da Economia não deixou muito claro. Hoje, o governo é o maior comprador do mercado editorial. No ano passado, por exemplo, o gasto com livros didáticos ultrapassou 1,1 bilhão de reais. Como a gente já falou, se as editoras forem tributadas, elas vão repassar esse aumento para os consumidores. Então, o próprio governo vai pagar mais caro pelos livros? Isso seria incoerente, porque aí o governo vai indiretamente cobrar imposto de si mesmo. Como fica isso? Se hoje ele investe um número X de dinheiro para comprar um número X de livros para os seus programas sociais, esses daí terão menos livros em mãos, ou o governo vai ter que aumentar o orçamento para poder suprir a mesma quantidade de livros que ele já comprava anteriormente. Bom, pessoal, por hoje era isso, mas o nosso papo sobre tributação de livros ainda não terminou. No próximo vídeo, aqui mesmo nesse canal, a gente vai falar sobre os possíveis impactos que a aprovação da reforma tributária vai gerar no mercado editorial. E eu já adianto que um deles vai pesar muito no bolso dos consumidores. Ficou interessado? Vem com a gente que no próximo vídeo tem muito mais informação. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilha com todo mundo que você conhece e não se esquece de seguir a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. E você ainda pode ajudar a manter o canal funcionando. Quando for comprar um livro ou qualquer outra coisa na Amazon, usa o nosso link, tá aqui na descrição. Com isso a gente recebe uma pequena comissão, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Até a próxima! Tchau, pessoal!